Prezados irmãos, prezadas irmãs, uma das perguntas que eu tenho mais ouvido nos últimos dias, semanas, meses é: Padre, por que o coronavírus? Por que esta situação tão terrível no mundo? Já são mais de 9 milhões, aproximadamente 10 milhões de pessoas que foram infectadas. Mais de 500 mil pessoas faleceram. Padre, por que o coronavírus? A pergunta que nós devemos fazer não é por que o coronavírus. Um dia os cientistas, as autoridades sérias, legitimamente constituídas, ou quem sabe até Deus, se aqui na Terra não tivermos a resposta, nos falará. A pergunta que nós devemos fazer é: para que o coronavírus? Para que o coronavírus? E eu penso que a resposta é muito simples. A humanidade precisa voltar a ser aquilo que ela foi criada para ser. Nós vivemos em um mundo de pessoas doentes. Doentes espiritualmente. Nunca se zombou tanto de Deus como nos nossos tempos. Autoridades europeias ingratas, indiferentes, ridicularizam e esquecem a sua história, querendo tirar cruzes de colégios, cruzes de lugares públicos, tirar Deus da sua lei. Se tirar o cristianismo da história europeia, sabe o que sobra? Sobram tribos bárbaras. Sobra o barbarismo. Sobra o Império Romano, que foi destruído em 476, e como resultado o colapso. Por que a Europa se tornou um continente? Por que os países se tornaram países? Porque lá pelo ano 490, mais ou menos, a igreja escolheu uma tribo, dos francos, e foi coroado Clovis como rei. E a partir daquele momento, aqueles povos que eram bárbaros, com o trabalho dos monges, foram civilizados. E ao redor dos mosteiros começaram a surgir as cidades, os hospitais. Quantas escolas Jesus visitou na época dele? Nenhuma, não tinha escola. Quantos hospitais Jesus visitou na época dele? Nenhum, não tinha hospital. Quem criou hospitais e escolas públicas? Igreja Católica Apostólica Romana. Por que professor fica enchendo a cabeça de estudante com inquisição, com cruzadas, e não diz quem começou com os hospitais, com as escolas, com o direito ocidental? Isso não é praticamente nada. Na América do Sul é ainda pior. Um cantor, há pouco tempo atrás, com dinheiro público, muito dinheiro, começou a cantar em um show: agora eu vou ensinar a música e todo mundo canta comigo. Jesus é travesti. Todo mundo canta comigo. Jesus é travesti. E aí depois criaram, perdão pelo nome que eu vou usar, eu estou usando aquilo que aconteceu e eu não estou tirando palavras da minha boca. No Brasil existe algo criado pelos protestantes. Temos católicos, a Corpus Christi. Os protestantes têm algo chamado Marcha para Jesus. Bonito. E algumas pessoas criaram a Marcha das Vadias. Olha, que uma pessoa ir num lugar desse, aceitar ter esse nome, tem alguma coisa errada. E aí eles colocam Jesus como um transexual, nu, pregado na cruz. Nunca se zombou tanto do nome de Deus. No mundo todo, uma das coisas que mais cresce é a igreja de Satanás. Olha, não ter fé, ser ateu, é uma opção. A pessoa pode ser que ela teve uma dificuldade com um padre, com uma freira, com um leigo. Pode ser que foi para a universidade, começou a estudar e a igreja não deu resposta para as questões dela.
Existem muitos ateus que são santos, têm um coração bom, são mais caridosos do que a gente, tem pessoas que são exemplares. Mas uma pessoa ser satânica, sabe o que significa ser satânico? Para acreditar em Satanás, tem que acreditar em Deus. Então a pessoa, ela acredita em Deus, ela acredita em Satanás, e ela fala, a minha opção é Satanás. O mundo está doente, espiritualmente. O mundo está doente mentalmente, psicologicamente. Nós nunca tivemos na história tantas possibilidades de sermos felizes como nós temos agora. Muita, muita. Sabe o que é uma das coisas que mais dói no ser humano? A saudade. Você já sentiu saudades de alguém? Saudade dói. Esses dias eu estava conversando com um padre junto comigo, que mora comigo, e eu perguntava, padre, quando o senhor começou a missão nas Filipinas, como que era? E ele dizia assim, era muito difícil, eu tinha saudades da minha mãe, a minha mãe tinha ficado doente. E eu mandava uma carta das Filipinas para a Argentina, demorava 1 mês para chegar na Argentina. Minha mãe escrevia rapidinho, em 1 dia, depois demorava mais 1 mês para chegar, 2 meses. Quando a carta chegava, a notícia já estava mais velha do que tudo. Olha, hoje você pode conversar com qualquer pessoa do mundo, não só conversar, você pode ver. Padre, a minha vida está muito corrida, coloca os pratos, talheres e uma máquina de lavar louça, está lavado. Padre, eu não tenho tanto tempo, eu não gosto de lavar roupa, não levo jeito. Coloca na máquina, está lavado. Padre, a vida é tão corrida, pega um voo, vai para Portugal. Mas as pessoas começaram a ficar doentes, porque as pessoas começaram a ficar egoístas. Começaram a pensar apenas em si mesmo. Aos poucos, as famílias perderam o F, o A e o M. As famílias se tornaram ilhas. Porque o pai ama muito o filho, e ama muito, deu o computadorzinho no quarto do filho, colocou a TV no quarto do filho. Tem alguns que colocaram até um frigobar, um pequeno freezer. Colocou tudo. Deu um telemóvel. Uma criança de 7, 8 anos de idade precisa de celular, gente. Uma criança de 10 anos de idade precisa de celular. Padre, precisa para brincar. Então tira o YouTube. Tira coisas que pode atrapalhar. Padre, mas já tem. Não devia ter tido. Então criou uma ilha. O filho tem a ilha dele, a mãe tem a ilha dela, o pai tem a ilha dele. Qual é a consequência? Doença. Nós vivemos doenças físicas, geradas pela pobreza. Graças a Deus, Macau é uma sociedade próspera, nós temos dinheiro. E o povo aqui também é muito caridoso, o povo é muito bom. Minha família ajudou mais de 50 famílias no Brasil com dinheiro de caridade daqui. E estão ajudando e dando. E aqui também muita coisa tem sendo feita. É um povo caridoso, é um povo bom. Mas tem muita gente passando dificuldades. Padre, onde que nós começamos a adoecer? Onde que nós começamos a errar? Nós precisamos entender o para quê, não o porquê do coronavírus. Segunda leitura de hoje nos fala que com o batismo nós fomos mergulhados na morte de Cristo para ressuscitar com Ele. O que significa esta sentença teológica? Parece que densa, mas não tão simples de ser entendida. Deus, Ele é tão bom, tão amoroso, que Ele criou o ser humano livre e correu um risco terrível de ser ignorado, de ser traído e das pessoas fazerem o mal. Deus criou o ser humano livre, mas com este risco de todo esse sofrimento que poderia vir depois da liberdade mal usada. E foi isso que aconteceu. O ser humano usou mal a liberdade, entrou o pecado, entrou a morte.
Mas veja a bondade de Deus. Deus, Ele não se conteve em deixar o ser humano perdido em si mesmo. Durante a história, Deus foi realizando algumas alianças com o ser humano. E a aliança mais bela aconteceu depois que o povo saiu escravo do Egito, e Deus dizia: pegue um animal sem mancha, um animal puro, prepare uma ceia para comer nas casas, nas famílias, com o sangue do animal. Faça uma aspersão na porta das casas para dizer: aqui mora alguém que tem fé em Deus, e celebre a ceia da Páscoa, da passagem da liberdade, do pecado, da condenação para a liberdade. E o ser humano voltou a pecar. Se você é pai, se você é mãe, quando o seu filho erra, o que você deve fazer? E aqui entra também para o esposo em relação à esposa, a esposa em relação ao esposo. Quando uma pessoa começa a errar muito, o que você precisa fazer? Bater palmas, dizer eu te amo é assim mesmo, deixa a natureza cuidar, vai mudar com o tempo. Ou se você ama, você corrige, você repreende, você é firme. Tem um livro no Brasil de um autor de descendência japonesa, um autor secular, que diz: quem ama, educa. Essa palavra, quem ama, educa. Essa palavra castigo, muitas vezes ela não é boa, e a palavra não é castigo. Mas quem ama, educa. E Deus queria educar o ser humano. Em um determinado momento da história, Deus se fez homem para realizar a perfeita e perpétua aliança entre Deus e o homem. E como que nós podemos participar desta aliança que foi feita entre Deus e o ser humano e é para sempre? Com o nosso batismo. Por vários motivos, nós não temos condições de mergulhar a pessoa na água. E aqui o importante não é o tanto de água que nós temos no batismo, mas que tem água. Não importa se é no oceano, na lagoa, com o conta-gotas, ou na mão do padre, ou no objeto que se usa para o batismo. Mas veja o que acontece no momento do nosso batismo. O ser humano tem o pecado original, que é a consequência, não por nossa culpa, é a consequência da opção dos nossos ancestrais de se afastarem com Deus. Quando você é batizado, você é mergulhado na morte e ressuscita com Jesus. No momento do nosso batismo acontece conosco aquilo que aconteceu com Adão e Eva antes do pecado. Nós somos totalmente renovados, somos totalmente novos. Fica algo em nós chamado concupiscência. O que é a concupiscência? É a tendência ao pecado. Tendência a buscar o prazer e evitar a dor. É a tendência a fazer aquilo que é mais fácil. Padre, se eu quero viver o meu batismo radicalmente, ser aquilo que eu fui criado para ser, um com Cristo, uma nova criatura, o que eu preciso fazer? Como que a humanidade pode ser curada e pode voltar a ser aquilo que ela foi criada para ser? 2 passos para isso. E esses 2 passos se encontram no Evangelho. Antes de explicar, voltando, para quê? Para a humanidade, para que o coronavírus? Essa é a minha interpretação. Para a humanidade voltar àquilo que ela precisa ser. Como que ela pode voltar àquilo que ela precisa ser? 2 passos. Primeiro deles, amor a Deus. Amor a Deus. Se fossem palavras minhas, se não tivessem na Bíblia, eu seria extremamente criticado por aquilo que eu vou dizer agora. Mas se alguém não concordar, um dia briga com Jesus. Pergunta para ele por quê. O que eu vou dizer não são palavras minhas. O que significa amar a Deus? Quem ama o pai ou a mãe... Será que tem uma pessoa que não ama a mãe? Será que tem um filho que não ama a mãe? Hoje em dia a gente tem muita mãe maluca, muita mãe doida. Nós temos também muito pai descabeçado, pai sem juízo.
pai e mãe sem caráter. Tem, mais do que passado. Mas que filho que não ama o pai e a mãe? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mas se existe uma pessoa que talvez, aqui principalmente as mulheres, amam mais do que o pai e a mãe, quem que é? Do lado aí? Se tem uma pessoa que o pai e a mãe, principalmente a mãe, ama mais do que os pais, é o filho, a filha. E algumas mães até choram pensando como que é o amor delas. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida há de perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Irmãos e irmãs, Cristo precisa, Deus precisa ser o centro da nossa vida. É para amar a família, é para amar o trabalho, é para amar os filhos, é para amar uns aos outros. Mas a cura da humanidade passará em colocar Deus no centro das nossas intenções, do nosso amor. Missa de domingo não é tradição. Missa de domingo não é costume que aprendeu do papai e da mamãe. Missa de domingo não é medo de castigo. Missa aos domingos é um gesto de amor e de adoração a um Deus que nos dá tudo o que nós precisamos e muito mais do que nós pedimos, porque Ele nos ama com um amor sem fim. Por que eu vou na missa? Porque eu amo a Deus e eu quero devolver um pouco daquilo que Ele tem feito por mim. Primeiro passo, amar a Deus. Segundo, se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um desses pequeninos, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Um dos maiores problemas do ser humano é a indiferença. Algumas pessoas dizem assim: padre, os casamentos estão terminando porque os casais estão brigando muito. Mentira. Mentira. Os casamentos estão terminando, estão em crises porque existe indiferença. O que acaba com o casamento não é briga. O que acaba com o casamento é indiferença. Fingir que o outro não existe. Não se preocupar com o problema do outro. Amar mais a si do que amar o outro. Sabe qual que é a diferença entre gostar e amar? A diferença entre gostar e amar em um relacionamento é muito simples. Quando você quer o melhor para você, isso é gostar. Quando você quer o melhor para o outro, você ama. Nós católicos, e esta é a última parte da reflexão, nós católicos, nós cristãos, precisamos agir. Nós precisamos fazer alguma coisa. E eu vou dar 2 exemplos claros de ação que pode ser feita, que foi feita e que encantou o meu coração. Nesta semana em Macau, Escola Portuguesa, Cáritas, Casa de Portugal, os escuteiros, pode ser que eu esteja esquecendo algum nome, se eu estiver esquecendo, me desculpa. E nesses momentos, parênteses antes de eu continuar falando, nesses momentos de crises, nós encontramos 3 tipos de pessoas. A tropa de frente, os colaboradores e os indiferentes. 3 tipos de pessoas. Em Macau hoje tem muitas pessoas desempregadas, muitos filipinos desempregados, pessoas sem dinheiro, o cassino está fechando. Pessoas que têm que voltar para casa porque está desempregado, mas não tem dinheiro, não consegue voltar para casa. Tem gente em Macau que não tem o que comer, mais do que nunca. Então um grupo de pessoas extremamente ocupadas, não é grupo de aposentado e pessoas que não têm nada para fazer da vida, um grupo de pessoas profundamente ocupadas resolveram coletar alimento e dinheiro para dar para esses pobres. Graças a Deus foi dado muita coisa, mas foi muito pouco, muito pouco.
Tem aqueles que tomaram a dianteira, organizaram, coordenaram, colocaram a mão na massa. Tem aqueles que colaboraram, tem aqueles que não ligaram. Cada um tem a sua forma de ajudar, essa não é a única. Talvez esteja ajudando de outra forma. Segundo exemplo, aconteceu no Brasil. Uma funcionária pública, ela não precisava trabalhar no período de coronavírus. Por quê? Porque o governo disse, fique em casa todo mundo. E ela tinha uma doméstica. E a diarista no Brasil, a doméstica, em muitos casos, ela recebe por dia. Ela trabalha, um exemplo, 200 patacas no fim do dia. Não trabalha, 0. E essa pessoa não precisava ir trabalhar, porque ela trabalhava para o governo. E ela continuou recebendo. E aí, rezando, ela tomou uma decisão. Ela falou para a diarista, olha, as coisas estão paradas, não é para sair de casa, você não venha mais trabalhar. E ela falou, pelo amor de Deus, deixa eu ir. Mas você não pode. Mas se eu não for, os meus filhos vão morrer de fome. E ela falou, você não vem e eu pago o seu salário. E aí zombaram dela. Você é maluca? A diarista não vem, não limpa a sua casa e você paga o seu salário. Você paga o salário dela. Você está doida? Se ela trabalha, ela ganha. Se ela não trabalha, ela não ganha. E essa pessoa disse, eu não trabalho e eu ganho, por que ela que não trabalha não pode ganhar? A lógica cristã não pode ser a mesma da lógica do mundo. Se você continuar com essa mentalidade que ela não trabalha, e se você estiver desse lado, achando que ela não trabalha e ela não ganha, você está doente. Doente de fé, doente de coração. Que Deus nos ajude. Que estas palavras toquem o nosso coração e nos ajude, como membros desta humanidade que está doente, ser curada, renascer e voltar a ser aquilo que nós somos criados para ser.